Só é salvo quem crê e for batizado? Lógico que não. E você já vai entender isso. É evidente que quem crer e for batizado é salvo. Mas o texto não está dizendo que quem não for batizado não é salvo. O texto diz: quem não crê será condenado. Ok? Então vamos entender o que quer dizer esse texto. Preste atenção. Em primeiro lugar, eu já disse algumas vezes, Jesus e os apóstolos nunca quiseram estabelecer uma cerimônia como existia no Antigo Testamento e como existia para os fariseus, saduceus, essa turma toda. Não. O próprio Jesus nunca batizou ninguém, de tanta importância que ele dava para esse ritual. O apóstolo Paulo, ele disse aos coríntios: eu não batizei ninguém, só a família de Cleo, ok? De tanta importância que o maior cristão que já pisou nessa terra também dava para a cerimônia. Eu já disse para você, preste atenção, Efésios 5:26, nós somos lavados pela lavagem da água pela palavra. A lavagem da água pela palavra. Esse é o verdadeiro batismo. 1 Pedro, capítulo 3, 21, vai dizer que não é o lavar da carne, não é lavar a carne, não é lavar o corpo, mas é o lavar da consciência. A grande maioria das pessoas já participaram da cerimônia, mas nunca tiveram a consciência lavada pelo evangelho verdadeiro de Cristo. Paulo vai dizer em Tito, capítulo 3, verso 5, que é o lavar regenerador do Espírito Santo, não por obras de justiça. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar a 2.000 anos atrás, 2.500, 3.000 anos atrás, pergunta para os judeus, o que é obra de justiça? Haviam várias coisas que eles chamavam de obra de justiça, inclusive o batismo nas águas. A purificação feita pelo batismo nas águas, eles chamavam de obras de justiça. E Paulo diz, não por obras de justiça, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Não por um ato, não por um ritual, não por uma cerimônia. E você há de concordar comigo que a grande maioria das pessoas que já passaram pela cerimônia do batismo nas águas nunca foram lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Nunca foram lavados pelo lavar da água pela palavra, pelo evangelho. Lavaram a carne, mas nunca lavaram a consciência. Então tá aí a primeira parte. Outra coisa, querido. Primeiro lugar, esse texto não existe nos manuscritos mais antigos. Marcos só vai até, Marcos 16, só até o verso 8. O verso 9 em diante foi acrescentado séculos depois, apesar de essa ser uma verdade, ok? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas isso foi acrescentado pelos religiosos séculos depois. Estude que você vai ver a verdade, ok? Agora preste atenção, o que Jesus disse a respeito disso? A pessoa recebeu o evangelho, entendeu o evangelho verdadeiro e rejeitou esse evangelho, aí não tem salvação para ele. Entendeu o que Jesus chama de batismo? É ser batizado pela palavra. Então você viu o evangelho, você creu no evangelho, você entendeu o evangelho, mas não quis internalizar, não quis praticar o evangelho, então você não foi batizado, entendeu? Ele não está falando de cerimônia. Queridos, os fariseus, os saduceus, os essênios, os judeus daquela época, eles batizavam todos os dias. As talhas de pedras para purificação, eles às vezes até entravam dentro dessas talhas, eles saíam nas ruas, tinham se contaminado, entende? Com o mundo, com o pecado. Então eles se batizavam para purificação todos os dias. Essa era uma crença do judeu na época. Cada vez que eles saíam, entravam em contato com o mundo, com as pessoas, eles tinham que se batizar de novo, entende? Então Jesus não estava estabelecendo a cerimônia. Então, ser lavado pela lavagem da água pela palavra, ser lavado pela lavagem regeneradora do Espírito Santo, não lavar da carne, mas o lavar da consciência. O cara viu, entendeu, ele poderia ter absorvido, mas ele não quis.
esse vai ser condenado. O ser batizado é isso, eu entender, entrar no Evangelho e deixar o Evangelho entrar em mim. Jesus não estava falando de um ritual, ele não estava falando de uma cerimônia. Entendeu isso aí? Então quem crê, ou seja, deixou o Evangelho entrar nele e ele entrou no Evangelho, vai ser salvo. Quem não crê é aquele que entendeu e rejeitou. E por último, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que nunca ouviu falar do Evangelho, nunca se batizou e vai ser salvo. Pesquisa o que eu estou te falando. Há 40 nações no mundo que o Evangelho não pode entrar lá. Os líderes das nações, os presidentes, os magistrados das nações conhecem o cristianismo, conhecem a respeito de Cristo, mas a população daquele país não. Existem muitos países que, se você falar da Bíblia, falar de Jesus, você é morto em praça pública. E Deus então vai mandar uma pessoa para o inferno se ela nunca ouviu falar. Como é que ela vai batizar se ela nunca ouviu falar do batismo? Entendeu isso aí? Então há sim muita gente que nunca ouviu falar, que nunca batizou e vai ser salvo também. Ok? Ninguém vai ser julgado por aquilo que não conheceu. Paulo fala na carta aos Romanos. Tá joia?